Salve, salve, meus queridos e queridas amantes da matemática, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Matemágica. Meu nome é Lucas Gotardo, eu sou professor da região de Londrina, no Paraná, e hoje nós vamos aprender sobre mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Bora lá! Então, pessoas, antes da gente ir para a nossa aula, eu vou pedir para você ir aqui na descrição acessar o nosso canal do Telegram, onde você vai poder ter o material dessa aula, tá? Tanto a teoria, como também a lista de exercícios. Lê previamente a teoria para que você possa ter o melhor proveito dessa aula e aí depois você vem e assiste essa aula. O seu pagamento é simplesmente me seguir lá no Instagram, deixar o like aqui, se inscrever no canal do YouTube e também compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que vai precisar desse conteúdo de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, tá? Amanhã, se você, dependendo da data que você está assistindo, nós teremos a resolução de exercícios ao vivo. Isso eu esqueci de citar na primeira aula, mas sempre as resoluções de exercícios, elas são ao vivo para que você possa tirar sua dúvida caso algo não fique claro, tudo bem? E aí, se você quiser algo mais completo, eu estou deixando aqui um link na descrição, onde você vai ter acesso a um Google Forms, que eu falo sobre um curso meu, que é um curso de específica de matemática, está aparecendo aqui na tela para vocês, que é o Matemagicamente. É um total de 6 apostilas divididas em módulos. Nós temos tanto teoria, exercícios resolvidos e também lista de exercícios com mais ou menos 30 exercícios de cada conteúdo para que você possa sair bem no vestibular, no Enem ou alguma coisa, algum processo que você vai prestar, tá bom? Se você quiser imprimir, isso é um fato importante que eu esqueci de citar na primeira aula também, se você quiser imprimir o material para você usar, tá, da matemática básica, fica à vontade, tá bom? Se você for um professor e for utilizar o material, também você pode utilizar. A única coisa que eu peço é que você não tire a marca d'água, porque afinal fui eu quem escrevi este material aí, beleza? Então vamos lá para a nossa aula, tá? A aula de hoje, já falei para vocês, é mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre o mínimo múltiplo comum, que a gente fala que é o MMC. E aí você precisa tirar da sua cabeça o seguinte: o MMC ele não serve somente para a gente fazer a operação de adição e subtração de fração, tá? A maior parte, na verdade, é para resolver probleminhas, que é o porquê que eu estou fazendo essa parte da matemática básica. Porque você se acostuma quando aparecer algo mais complexo na parte matemática, você já viu como é que você faz a interpretação de determinados problemas, tá bom? Então, essa primeira parte aqui a gente vai ver o mínimo múltiplo comum, depois o máximo divisor comum e, por último, uma propriedade que é importante que a gente utiliza para resolver determinados problemas, em que envolve o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Então, vamos lá. O que é o mínimo múltiplo comum, que a gente fala que é o MMC pelas suas iniciais? Então, o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números é o menor número que é múltiplo comum entre os valores que a gente está trabalhando, tá? Entre os números que a gente está trabalhando, ou o menor número que é divisível pelos números dados. A gente vai focar melhor na primeira definição, porque fica mais fácil de nós entendermos, tá? Então aqui eu coloquei exemplo só com dois números, porque fica mais fácil da gente trabalhar, mas pode ser que apareça 3, 4, 5 e assim sucessivamente, tá? O que nós vamos fazer nesse primeiro e nesse segundo exemplo? E por partes. Primeira coisa, eu quero encontrar o mínimo múltiplo comum. Então, primeiro nós vamos encontrar os múltiplos. Depois a gente vai pensar nos múltiplos que são comuns. Depois nós vamos pensar no menor entre eles, porque é o mínimo, no caso, que nós estamos falando, né? Então, pensa aqui, ó, apareceu para você determinar o mínimo múltiplo comum entre 6 e 9. O que nós vamos fazer primeiramente? Montar aqui, ó, a tabuada do 6, certo? Então, se você quiser lançar o vídeo para frente, eu só vou fazer isso, ó. Montar a tabuada do 6 e montar a tabuada do 9, tá bom? Porque são os valores que a gente está pensando. Por que eu estou montando a tabuada? Lembra que a gente fala que o múltiplo é o resultado da multiplicação? Então a gente vai pensar na tabuada desses dois. Então aqui, ó, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, vezes 10, e isso infinitamente, beleza? Agora vamos pensar na tabuada do 9 aqui, ó. 9 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4,
vezes 5. Deixa eu só ver se está na mesma linha aqui. Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho para baixo. Vezes 5, vezes 6, vezes 7, vezes 8. E aqui está ótimo, tá? Não precisa colocar o restante mais, porque a gente já consegue encontrar o nosso objetivo. Então, esses daqui são os múltiplos de 6 e esses são os múltiplos de 9, certo? O que a gente vai encontrar agora? Um múltiplo que é comum entre 6 e 9, porque é isso que ele está pedindo para a gente determinar. Ó. Então, observe que o 18 ele é um múltiplo comum entre o 6 e o 9. O 36 ele é um múltiplo comum entre o 6 e o 9. E o 54 é um múltiplo comum entre o número 6 e o número 9. O que nós vamos achar agora? O menor múltiplo comum entre eles. Ó. Nós encontramos primeiro os múltiplos de cada um individualmente, depois a gente vai encontrar os múltiplos comuns e agora o menor múltiplo comum. Quem que é esse? Esse é o número 18. Então quer dizer que o menor múltiplo que é comum entre o 6 e o 9 é o número 18, certo? A gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, do 20, só que eu não vou escrever tabuada do 20 e tabuada do 50, tá? E aqui, ó, 20 vezes 1 dá 20, 20 vezes 2 dá 40, 60, 80, 100, 120 e assim sucessivamente, certo? Agora vamos pensar aqui na tabuada dos 50, ó. 50 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6 e assim sucessivamente, certo? Vamos pensar aqui nos múltiplos comuns. Nesse caso, só tem um único aqui, porque foi onde eu fiz limitado, mas existem infinitos múltiplos que são comuns entre 20 e 50. Quem que é o menor entre eles? Nesse caso, o número 100, certo? E aí, eu vou chegar e vou fazer a mesma coisa aqui. Só que chega uma hora que fica difícil. Por exemplo, ficar pensando na tabuada. Do 6, do 9, ok. Do 20 e do 50, tudo bem também. Mas agora do 30, beleza. Mas do 45, aí já é algo que é meio chato da gente ficar pensando, né? Imagina que fosse, por exemplo, o número 37. Como é que eu vou pensar na tabuada do 37? Ou se fosse o número 135, como é que a gente pensa nisso? Então, para a gente solucionar este problema, isso aqui eu só fiz para a gente entender o conceito por trás. Porque muito provavelmente você acabou vendo, o mínimo múltiplo comum é assim que faz. Não é assim que funciona a matemática, né? Tem um raciocínio por trás. E aqui você aprendeu. Agora a gente vai facilitar a sua vida. Como é que eu faço para encontrar o mínimo múltiplo comum de 6 e 9, de 20 e 50 e de 30 e 45, sem que eu utilize a tabuada desses números? Porque imagina se eu tivesse 10 números. Vou fazer a tabuada dos 10? Não tem como também, tá? Então eu vou pagar aqui, ó, com a mão mesmo, porque eu não estou enxergando onde eu coloquei o pano. E a gente vai utilizar um conceito que nós vimos no módulo 1, que inclusive se você não viu, eu vou deixar aqui no card para você acompanhar, tá? Você vai utilizar o 6 e o 9 e você vai fazer uma fatoração simultânea. Lembra que a fatoração é quando você faz a divisão dos seus números primos, não é? E aqui você vai fazer até esgotar e os dois chegarem em 1. Então você vai pensar no seguinte, o 6 e o 9, tem pelo menos um número que é divisível por 2? Tem. Quem que é esse número? O 6. Então eu vou colocar aqui, ó, 6 dividido por 2 vai dar 3. O 9 não é divisível, você copia. Aí você pensa, tem algum número que é divisível por 2? Não, então você vai para o próximo, que nesse caso é o 3. 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. Dá para continuar, tá? Porque chega em 1, ó. Aí eu consigo dividir por 3, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1. Chegou nessa fatoração simultânea, você vai fazer o produto entre esses números. Então, olha só, você vai fazer 2 vezes 3, que dá 6, e 6 vezes 3, que dá 18. Você encontrou exatamente o mesmo número que nós utilizamos no nosso raciocínio, tá? O que eu recomendo que você faça agora? Pause o vídeo, fatore tanto 50 quanto 20, vê se chega em 100 e encontra o mínimo múltiplo comum do nosso 45, tá? Pausou, fez, por favor, faça isso, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá? Esses passinhos que você tenta fazer sem olhar antes, vai te ajudar. Mesmo que você não consiga, não tem problema. É só para você começar a aquecer o seu cérebro, tá? Então vamos lá, ó. Pega o 20 e o 50.
vamos utilizar essa fatoração. Vamos pegar aqui, ó, tem pelo menos um número que é divisível por 2, os dois são nesse caso, não pule, tá bom? Ah, eu sei que o 50 dá para dividir por 5, não pula, para não acontecer nenhum problema lá no futuro, tudo bem? Então pega lá, ó, tem pelo menos um número que é divisível por 2, que nesse caso é o 10, fica 5, o 25 não é divisível, esse cara é divisível por 5, e este também é divisível por 5, e para finalizar, o 5 é divisível por 5, e aí nós encontramos isso. O que a gente faz agora? Faz o produto entre todo mundo, ó. Então, 2 vezes 2 vai ficar 4, vezes 5 dá 20, e 5 vezes 20 dá o meu número 100, e aqui está o valor que nós estamos procurando, tá? Então, de novo, para finalizar, pausou, fez, observe então, compara com a sua resolução. Pega o 30, pega o seu 45, vamos fatorar. Pelo menos 1 é divisível por 2, que nesse caso é o 30, então coloca, ó. Aqui vai ficar 15. O 45 não é divisível, eu estou utilizando os critérios de divisibilidade, eu só não estou comentando sobre eles, tá? Mas eu estou observando se são números pares. Tanto 15 quanto 45 são divisíveis por 3, porque a sua soma dos algarismos é um múltiplo de 3. Então, ó, 15 dividido por 3 dá 5, 45 dividido por 3 dá 15. Pelo menos um número, que é o 15, é divisível por 3. Então, tu continua no 3, ó. O 5 não é divisível. Aqui vai ficar 5. E aí, esse cara é divisível por 5 ou por 1. Mas a gente quer o número 5. Chegou aqui, o que você faz? O produto entre eles. Então, vamos lá, ó. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. E 18 vezes 5 dá o meu 90. O que significa isso? Significa que o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor número que é múltiplo tanto do 30 quanto do 45 é o número 90, tá? E é isso que nós vamos utilizar. Só que muito provavelmente não vai aparecer para você fazer isso. Vai aparecer em forma de problema, que é o que nós vamos analisar agora nesse momento, tá? Então, tenta pausar o vídeo, vai aparecer o enunciado aqui, a gente vai fazer a leitura do enunciado e você tenta resolver sozinho. Demorou? Vamos ao nosso exemplo resolvido então. De novo, recomendo que você faça pausadamente, pause o vídeo, faça a leitura do enunciado, tenta resolver e depois você assista a resolução. Vamos à leitura. Em uma plantação de eucaliptos, um fazendeiro aplicará um fertilizante a cada 40 dias, um inseticida para combater as formigas a cada 32 dias e um pesticida a cada 28 dias. Ele iniciou aplicando os 3 produtos em um mesmo dia. De acordo com essas informações, depois de quantos dias após a primeira aplicação, os 3 produtos serão aplicados novamente no mesmo dia. Eu estou olhando para cá porque eu estou lendo o enunciado, tá? Só para você não achar estranho. Então nós temos 3 produtos lá. Nós temos um fertilizante que é aplicado a cada 40 dias. Então vou colocar aqui, ó, F a cada 40 dias. Nós temos um pesticida e um inseticida. O pesticida ele é aplicado a cada 32 dias e o inseticida a cada 28 dias. Maravilha! O que ele fala para nós? Que estes 3 produtos eles serão aplicados em um mesmo dia. O que você precisa colocar na sua cabeça? Imagine hoje, por exemplo, não, quando está saindo essa aula, é numa quarta-feira. Na quarta-feira é hoje que eu estou aplicando esses 3 produtos. Amanhã é quinta-feira. Quantos dias se passou? Um dia. Depois de amanhã é sexta-feira. Quantos dias se passou? 2 dias. Depois da sexta-feira será o sábado. Quantos dias se passou após a primeira aplicação? 3 dias. Então o que a gente pensa? Bom, se quinta-feira é o dia 1, se sexta-feira é o dia 2, se sábado é o dia 3, quer dizer que hoje, quando eu estou aplicando os 3 produtos, é o dia considerado como sendo dia 0. Beleza? É isso que a gente precisa pensar. E esse é o nosso ponto de partida aqui, ó. Eles são aplicados em um mesmo dia, que nós vamos representar pelo dia 0. Foca só aqui, ó, no fertilizante. Ele é aplicado de 40 em 40 dias, não é? Então, apliquei hoje, daqui 40 dias, ele é aplicado de novo. Apliquei aqui nesse dia, daqui mais 40 dias, então, ó, 80 dias a partir do dia inicial, ele é aplicado de novo. Depois, mais 40 dias, ele é aplicado de novo. E isso continua infinitamente. Quem são esses valores aqui? Eles são os múltiplos de 40, porque a aplicação é de 40 em 40 dias,
certo? Pensa no outro aqui, ó, no pesticida. Ele foi aplicado aqui e ele tem uma aplicação de 32 em 32 dias. Então, dia 0, daqui 32 dias aplica de novo, mais 32 dias aplica de novo, mais 32 dias aplica de novo, e isso continua infinitamente essa aplicação a partir do dia 0. Quem são esses valores? São os múltiplos de 32, porque a aplicação é de 32 em 32 dias. Agora volta para este valor aqui, ó. O inseticida, dia 0, daqui 28 dias, aplica de novo, daqui mais 28 dias, aplica de novo, daqui mais 28 dias, aplica de novo. E isso continua infinitamente. Quem são esses valores? Esses valores são os múltiplos de 28, porque a aplicação é de 28 em 28. O que a gente quer saber? Daqui quantos dias será aplicado novamente, não é? Então nós estamos procurando um múltiplo que é comum entre esses valores, porque ó, esses são os múltiplos de 28, múltiplos de 32, múltiplos de 120. Eu poderia continuar isso infinitamente, mas eu não tenho o tempo necessário para fazer isso. Então a gente vai procurar quem? O menor múltiplo que é comum entre eles, certo? Como? Utilizando a fatoração simultânea. Ó. Então nós vamos pegar aqui 40, o nosso 32 e o nosso 28. Eu recomendo que em todos os exercícios você pense nisso para você conseguir identificar mais facilmente a diferença de mínimo múltiplo comum para o máximo divisor comum quando você for para a lista, tá? Então vou pegar aqui, ó. Vamos dividir por 2. Aqui vai ficar 20. Aqui vai ficar 16. E aqui vai ficar 14. Pelo menos 1 é divisível por 2. Nesse caso todos são, né? Mas se tiver pelo menos 1 a gente pode fazer. 10, 8 e aqui fica 7. Pelo menos 1, que nesse caso tanto 10 quanto 8 é divisível por 2. Então a gente vai dividir por 2 porque eles são pares. Aqui fica 5. Aqui fica 4 e aqui fica 7. Pelo menos o 4 é divisível por 2, então a gente vai dividir por 2. O 5 e o 7, eles não são divisíveis, então você mantém 4 dividido por 2, dá 2. E aqui o 2 é divisível por 2, certo? Aqui o 5 não é divisível, aqui fica 1 e aqui fica o 7. Tanto o 5 quanto o 7, eles são primos, então eu só consigo dividir aqui por 5, vai ficar 1 e 1. O 7 não é divisível, tu copia, e aí só é divisível por 7, fica 1, 1 e 1 aqui. Chegou aqui, o que a gente faz? Nós fazemos o produto entre eles. Então, ó, 2 vezes 2 vai ficar 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16, vezes 2 dá 32, vezes 2 dá 160, e aqui vezes 2 dá 1120. Ou seja, a aplicação dos três produtos, tanto aqui do fertilizante, pesticida e inseticida, será aplicado novamente daqui 1120 dias, tá? E aí, de novo, o que eu recomendo que você faça? Refaça esse exercício. Quando você for para a lista de exercícios, utiliza essa ideia aqui, ó, de você montar uma tabelinha para que você consiga enxergar o porquê que você está utilizando mínimo múltiplo comum, tá? Ah, professor, e máximo divisor comum, a gente vai ver agora. Bora lá. Então vamos lá entender agora qual que é o conceito de máximo divisor comum, que nós chamamos de MDC, também pelas suas iniciais, tá? Então aqui, ó, o máximo divisor comum entre dois ou mais números é o maior divisor que é comum entre os números dados. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Primeiro nós vamos encontrar os divisores, depois a gente vai analisar quais são os divisores comuns e nós vamos pegar o maior entre eles nesses dois primeiros exemplos, e aí no terceiro a gente vê como é que a gente faz mais rapidamente, tá? Então vamos aqui, ó. Primeira coisa, encontrar o MDC entre 6 e 9. Então vamos pensar, quais são os divisores naturais do número 6 e os divisores naturais do número 9? Se você quiser utilizar aquela ideia da fatoração, depois pegar a fatoração e ir multiplicando para encontrar quais são os divisores, que eu expliquei no último tópico da aula, que a gente chamou de módulo 1, fique à vontade, tá? Aqui a gente vai fazer por tentativa e erro mesmo, eu já sei quais são, então eu só vou colocar. Então, para saber, os divisores do número 6 é o número 1, o 2, o 3 e o 6. Agora, os divisores do número 9 é o número 1, o 3 e o 9. Então, primeiro, a gente encontrou quem?
os divisores. Quem são os divisores comuns? Bom, os que aparecem tanto nesse primeiro divisor quanto nesse, não é isso? Então, nesse caso, ó, é o número 1 e o número 3, porque aparecem ambos ali. Aí o que eu quero? O maior entre eles, porque eu estou procurando o máximo, não é isso? O maior de 1 e 3 é o número 3, ó. Então quer dizer que o máximo divisor comum entre 6 e 9 é quem? É o 3. Vamos pensar na mesma ideia aqui. Máximo divisor comum entre 20 e 50, divisores do número 20, são os seguintes: o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Esses são os divisores do número 20. Agora, quais são os divisores do 50? Divisores aqui do 50, pensando nos números naturais, são o 1, o 2, o 5, o 10, o 25 e o 50. Então, o que nós vamos fazer? Quais são os divisores comuns? De novo, porque a gente está indo por partes, ó. Divisores comuns são: o número 1 aparece em ambos, o número 2 aparece em ambos, o 5 e o número 10. Esses são os divisores comuns. Mas qual é o maior entre eles? O maior entre eles é o número 10. Se você utilizou a fatoração para encontrar quais são esses divisores aqui, você deve ter visto que leva um tempo. Dá um trabalho, certo? Para encontrar quais são os divisores e depois pensar no maior. Como que nós fazemos? A gente também faz fatoração simultânea. Mas lembra que no mínimo múltiplo comum, eu faço até esgotar, até chegar no número 1. Aqui, a gente vai fazer a fatoração simultânea pensando no seguinte. Perceba, eu não vou simplesmente pegar o número 2 porque dá para dividir pelo menos um número. Eu preciso pegar um cara que é comum, que é um divisor entre os dois. Então, você vai pensar assim, ó. O 2, eu consigo dividir o 6, né? Porque o 6 é divisível por 2. Porém, o 9 não. Então, vou para o próximo. O 3 é um divisor aqui do 6 e é um divisor do 9. Então, eu faço isso. Quando eu fizer essa divisão, dá 2 e 3. Quem que é o divisor comum aqui? Só o número 1. Então, ele não me importa. Então, nesse caso, olha só quem que apareceu só. Só o número 3, por isso que o máximo divisor comum é o número 3. Você pega e faz a mesma coisa aqui para o 20 e para o 50. Ó. Perceba. Vou pegar aqui o 20 e 50. Eu consigo dividir por 2? Consigo. Tanto este quanto este, ó. Então vamos dividir por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 50 dividido por 2 dá 25. O 10 eu ainda consigo dividir por 2. Ele é divisível por 2. Porém o 25 não. Aí você vai para o 3. O 3 não é divisor de nenhum deles. Aí você vai para o 5. O 5 é um divisor comum entre eles? Sim. Então você coloca, ó, o 10 dividido por 5 dá 2 e 25 dividido por 5 dá 5. Como o único divisor comum entre 2 e 5 é o número 1, eu paro por aqui. O que eu faço depois? Eu faço a multiplicação entre esses números. E aí encontro o número 10. Vamos fazer nesse daqui? Bora! Pega lá, ó. 30 e o 45. Peguei o 30, peguei o 45, vamos lá. Esse é divisível por 2, esse não é divisível por 2. Tento 3. Este é divisível por 3, este também é divisível por 3, então é o número que nós queremos. Quando eu fizer a divisão, aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar 15. O divisor comum entre 10 e 15 não vai ser o 2, não vai ser o 3, porque o 10 não é divisor por 3, mas vai ser quem? O número 5, ó. Aí quando eu fizer essa divisão, aqui dá 2 e aqui dá 3. 2 e 3, o único divisor comum quem que é? O número 1. Então você para aqui. O que você faz ao final? Você faz o produto entre eles, ó. 3 vezes 5 vai dar quanto? Vai dar 15. Então quer dizer que o máximo divisor comum entre 30 e 45 é o número 15. Se você quiser fazer dessa maneira, fica à vontade, mas obviamente é recomendado que você utilize a fatoração simultânea. Para você não errar, lembra que o MMC a gente fatora até chegar no 1, esgotando todo ele. Agora, o MDC, que é o máximo divisor comum, a gente faz só pegando os divisores que são comuns na fatoração. Como que a gente vai enxergar o máximo divisor comum num probleminha? A gente vai ver agora. Bora lá. Vamos à leitura do nosso enunciado sobre um exemplo de MDC e como que a gente descobre para utilizar isso daí no nosso probleminha. Vamos lá. 3 barras de alumínio medem respectivamente 8 metros, 96 metros e 112 metros.
Um serralheiro deseja cortá-las em pedaços de mesmo comprimento. Qual deverá ser esse comprimento em metros para que os pedaços tenham o mesmo tamanho, tenham o maior tamanho possível? Então vamos lá. Nós temos aqui 8 metros, 96 metros e 112 metros. Ele quer cortar em mesmo tamanho, o comprimento vai ser dado em metros, então a gente não pode cortar 1,5 metro nesse caso, mas ele quer o maior tamanho possível, certo? Todas elas entre si. Pensa comigo, eu poderia cortar essa parte aqui de 1 em 1 metro, não tem problema nenhum. Eu poderia cortar essa daqui de 1 em 1 metro também, e também essa daqui de 1 em 1 metro. Será que eu poderia cortar de 2 em 2? Bom, vamos verificar. 8 eu consigo dividir por 2? Consigo. 96 eu consigo dividir por 2? É par? Consigo. 112 eu consigo dividir por 2? Também consigo. Vamos ver se eu consigo dividir por 3 agora? Bom, esse daqui não dá para dividir por 3. Apesar desse dar, esse daqui também não dá para dividir por 3. Então quer dizer que o 3 não seria viável para nós, porque senão a barra não teria o comprimento em metro, e é o que ele está pedindo, certo? Perfeito. Vamos ver se dá de 4 em 4? Esse eu consigo dividir por 4, esse eu consigo dividir por 4, e esse daqui eu também consigo dividir por 4, certo? Aí pausa e pensa no seguinte. Bom, o 1, o 2 e o 4, o que eu estou fazendo? Eu estou cortando, não estou? De 1 em 1 metro, ou de 2 em 2 metros, ou de 4 em 4 metros. Mas esse cortar é eu pegar essas barras e fazer a divisão de 1 em 1, ou de 2 em 2, ou de 4 em 4. O que o 1, 2 e o 4 são? São divisores comuns a esses números. Mas o que ele está pedindo? O maior tamanho possível. Bom, se o 1, 2 e o 4 são tamanhos e eu estou querendo o maior, então eu estou procurando o maior divisor comum entre esses números. Como que a gente faz isso? Faturação simultânea, mas lembre-se que nessa faturação simultânea nós vamos procurar só os elementos que são comuns. Então vamos lá. Ó. Consigo dividir por 2, aqui vai dividir por 2, vai ficar 4. 96 por 2 vai ficar 48. E 112 por 2 dá 56. Consigo dividir por 2 de novo, por quê? Porque todo mundo é múltiplo aqui de 2, porque todo mundo é par. Aqui fica 2, aqui fica 24 e aqui fica 28, certo? E ainda eu consigo dividir por 2, por quê? Porque esse daqui é par, esse é par e esse é par. Então aqui vai ficar 1, aqui fica 12 e aqui fica 14. E eu paro por aqui. Por que eu paro por aqui? Porque chegou no 1, tá vendo? Eu não tenho mais nenhum divisor comum além do número 1. Então acabou. Acabou aqui, o que você faz? Faz o produto entre esses números, não é? Então vem aqui, ó, eu faço ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Ou seja, o maior tamanho possível, de tal forma que eu faça cortes inteiros em metros, é de 8 em 8 metros, certo? Se ele tivesse pedido para você o número de barras, quantas barras vai dar? Presta atenção no que você teria que fazer. Eu teria que pegar 8 e dividir por 8, 96 e dividir por 8, e 112 e dividir por 8, tá? Isso aqui é a quantidade de barras, tudo bem? Então eu faria aqui, ó, 8 dividido por 8, porque eu tenho uma barra de 8 metros, vou cortar em um pedaço só. Aí eu faria 96 dividido por 8. Se você fizer esses cálculos aqui, você vai chegar em 12. E você faria 112 dividido por 8. Lembrando que isso aqui é um complemento de uma explicação para vocês, tá? Segundo o problema, você acabou aqui, a alternativa correta é 8 metros e ponto. Isso aqui é só se ele estivesse perguntando para você. Determine a quantidade de barras de tal forma que tenha o maior tamanho possível. Aí você faria esse restante aqui. Encontrei o número de barras, ó. Aí depois você faz a soma entre todo mundo. Opa, perdão aqui. Não é 16 não, é 14. Aí depois você faz a soma em todo mundo. Se você está observando bem, eu não demorei muito para fazer essas contas. Será que eu decorei o resultado? Não, eu só utilizei esses números que estão aqui. Porque pensa comigo, se eu peguei e estou dividindo por 8, eu dividi por 2, por 2 e por 2, que é a mesma coisa que pegar 8 dividido por 8, que é a mesma coisa que pegar 96 dividido por 8, que é a mesma coisa que pegar 112 dividido por 8. Então, se ele pede a quantidade para você, muito provavelmente a resposta estará aqui. Você não precisa fazer essa divisão, tá? Então, fica muito esperto em relação a isso, para você não perder o tempo fazendo a divisão. Lembrando que
A resposta desse exercício em específico é isso. Isso aqui a gente faz só se ele pedir a quantidade de barras. Beleza? Para finalizar nossa aula, a gente tem uma propriedade que relaciona o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Vamos lá. Então, para finalizar a nossa aula, nós vamos falar sobre uma propriedade lá que relaciona o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum entre 2, 3, 4, 5 números, não importa a quantidade, tá? Então, como é que funciona? Quando eu pego lá, ó, o produto, o resultado da multiplicação do mínimo múltiplo comum entre dois números aqui, então o mínimo múltiplo comum do número A e o número B, vezes o máximo divisor comum entre o número A e o número B, isso vai ser igual à multiplicação entre esses números aqui, tá bom? Se você quiser estender isso para 3, 4, 5 números, não importa. Você vai pegar o mínimo múltiplo comum de A, B e C, vezes o máximo divisor comum de A, B e C, e isso vai ser igual ao produto do A vezes o B vezes o C, tá bom? Se você retornar um pouquinho, nós fizemos o seguinte. A gente fez o mínimo múltiplo comum entre 6 e 9, que deu 18. Nós fizemos o máximo divisor comum entre 6 e 9, que deu 3. Quando eu pego o produto lá, ó, de 3 vezes 18, isso daqui dá 54. Então, estou fazendo o produto do máximo divisor comum pelo mínimo múltiplo comum, desculpe, pelo máximo divisor comum entre 6 e 9. Deu 54, que é a mesma coisa que você pegar 6 vezes 9, que também dá 54, que foi isso que eu fiz, ó. O mínimo múltiplo comum vezes o máximo divisor comum é o produto dos dois números. Dá certo sempre? Sempre. Lembra do segundo exemplo? Máximo divisor comum, mas eu estou encucado, né, com o máximo divisor comum. Mínimo múltiplo comum entre 20 e 50. Deu 100. Agora sim, máximo divisor comum entre 20 e 50 deu 10. O que significa isso? Se eu faço o produto lá, ó, do mínimo múltiplo comum, que é 100, vezes o máximo divisor comum entre eles, que é 10, isso dá 1000. Que é a mesma coisa que você fazer o produto do 20 pelo 50. Ó. Se você faz isso também, dá 1000. Isso para o terceiro exemplo também é válido, beleza? Quando eu pego lá, ó, o mínimo múltiplo comum entre 30 e 45, que foi o que nós encontramos, ele dá 90. Quando eu pego o máximo divisor comum entre 30 e 45, que nós encontramos, ele é igual a 15. Faz o produto de 90 por 15. Ó. Quando eu faço 90 vezes o meu 15, vamos ver aqui. 9 vezes 10 dá 90, 9 vezes 5, aqui vai ficar 1.350, tá? Fiz aqui de cabeça rapidinho. Que é a mesma coisa que se você pegar aqui, ó, 30 vezes 45. Isso também dá 1.350, tá? Essa propriedade, ela aparece mais em exercícios técnicos. Não aparece em exercícios com probleminha, igual a gente viu nos exemplos, tá? Especificamente, você vai utilizar isso daqui em 2 exercícios da UEPG que está na sua lista de exercícios. Demorou? Sobre a aula de hoje, era isso. Se ficou alguma dúvida, se não algo não ficou claro, eu espero que eu possa ter te ajudado, mas mesmo assim, se algo não ficou claro, você pode deixar aqui nos comentários, você pode me contactar lá no meu Instagram, tá? Manda um direct para mim, que eu posso te ajudar da melhor maneira, tudo bem? De novo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai precisar disso daqui, seja para um processo seletivo, para um concurso público, se ele está vendo esse conteúdo aqui no ensino médio, tá? No cursinho que ele está fazendo, compartilha com ele para você poder ajudar ele e o canal também, beleza? Acesse o canal do Telegram para você conseguir a lista de exercícios aí se você não conseguiu antecipadamente. Espero vocês na resolução. Um grande abraço e lembre-se que a força sempre esteja com você.